De acordo com o versículo 4 do capítulo 10 do Apocalipse, quando João se põe a anotar as palavras proferidas pelos trovões, uma ordem do céu ou mundo espiritual determina que ele não faça isso. Era para guardar em segredo o que os 7 trovões falaram. Segredo que será revelado ao toque da 7ª trombeta, ou seja, representa o fim do último império a cair. Que império é esse? O império do mundo material para início do reino de Deus. Vamos então nos deter por um instante neste ponto e raciocinar um pouco. O anjo falou, ou melhor, bradou. Não sabemos o que. Os 7 trovões após ele também desferiram suas vozes. João ia escrever, ia anotar, mas uma ordem do céu mandou que ele não o fizesse. Mandou que ele guardasse em segredo o que o anjo, depois os 7 trovões falaram. Qual é o significado desta soleníssima advertência? Não pode significar que com a mensagem deste anjo, o tempo, tal como é computado neste mundo, em comparação com a eternidade, devia terminar. Consultando o Antigo Testamento, encontramos em Amós, capítulo 3, versículo 7, estas palavras: Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Aliás, aconselho a leitura de todo o capítulo 3 de Amós, no qual encontramos muitos elementos utilizados aqui no texto do Apocalipse. Ora, se o Senhor Deus nada faz sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas, como pode esta profecia, na fala do anjo do capítulo 10 do Apocalipse, bem como nas vozes dos trovões que o acompanham, ser selada, ou seja, ser não divulgada? Vamos dar um pequeno salto aqui no texto do capítulo 10, indo ao versículo 7, para começarmos a entender essa questão. Diz o texto: Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Palavras que guardam o mesmo sentido das proferidas pelo profeta Amós, pois estas indicam o tempo exato quando aquelas se cumprirão, isto é, exatamente quando o 7º anjo estiver para tocar a trombeta. Quando este anjo se preparar, se colocar em posição de fazer soar a trombeta, o mistério final de Deus é revelado aos seus servos. Não é a toda a humanidade, mas somente aos seus servos. Então, nós precisamos abrir aqui novos parênteses para entender quem são os servos de Deus. Vamos ao Evangelho de Jesus, segundo o mesmo João Evangelista, capítulo 15, versículo 15. E depois o 14, diz o Cristo: Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Vós sois meus amigos,
se fazeis o que eu vos mando. Ora, Jesus tem autoridade no céu e na terra para fazer essa pequena alteração, transformar os servos do Senhor em amigos do Senhor. Mas não o faz indiscriminadamente. Há uma condição: fazer o que ele manda. O servo que fizer o que ele manda não mais será servo, será amigo. E o que ele manda? Continuemos na narrativa evangélica de João Evangelista, mas vamos agora ao capítulo 13, versículos 34 e 35. Lá estão anotadas estas palavras do Cristo: Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então, são estes os que nestas palavras de Amós estão representados, os que cumprem o novo mandamento de Jesus. Já dissemos que o novo mandamento é o selo de Deus na atualidade. Eis aqui, portanto, o porquê. Bom, já avançamos por hoje além do nosso tempo, então vamos fazer uma pausa. Guardem todas essas informações, porque amanhã continuaremos nelas. Um fraternal abraço e até lá!